julgamento do processo 019873-2018, com ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público da Comarca de Barra do Corda e depois desaforado pela Comarca de São Luís. O acusado é o Luiz Ivan Rodrigues da Conceição Nunes, que teve como vítima Manuel Mariano de Souza. Ele foi pronunciado pela suposta prática do delito penal tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 4º e 5º do Código Penal Brasileiro, em razão de fato ocorrido na cidade de Barra do Corda no dia 6 de 12 de 2017, por volta das 7 horas da manhã, possivelmente na estrada de terra que dá acesso ao povoado Naru, localizado no município de Barra do Corda, quando denunciado em coautoria com Manuel Mariano de Souza Filho ceifou a vida da vítima, Manuel Mariano de Souza, efetuando disparo de arma de fogo, calibre 38, revólver calibre 38, causando-lhe o ferimento descrito no laudo de exame cadavérico presente dos autos. Nesta data, procedeu-se o julgamento perante este egrégio Tribunal de Júri, tendo o conselho de sentença por maioria de votos reconhecido a materialidade e a autoria dos fatos relatados na denúncia, e decidido que o acusado Luiz Ivan Rodrigues da Conceição Nunes cometeu o crime de homicídio consumado, qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, Manuel Mariano de Souza, e para assegurar a ocultação de outro delito, ou seja, do crime de furto. Em obediência, soberania dos veredictos do júri, declara condenado ao acusado Luiz Ivan Rodrigues da Conceição Nunes, como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, com duas qualificadoras, a do inciso 4º e 5º do Código Penal Brasileiro. Em razão da condenação proferida pelo Conselho de Sentença, passa a dosimetria da pena, obedecendo ao critério trifásico preconizado por Nelson Grier, previsto no artigo 59 e delineado no artigo 68 do Código Penal. Diante do reconhecimento de duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que foi o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, esse será utilizado para qualificar a conduta, enquanto a finalidade de ocultação de outro delito será valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Na primeira fase, na fixação da pena base, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, o motivo, a circunstância, bem como o comportamento da vítima, nenhuma dessas circunstâncias foi capaz de alterar a pena na lei do mínimo legal. Desse modo, considerando que nenhuma circunstância judicial é de sua valor acusado, fixo a pena base no mínimo legal de 12 anos de reclusão. Na segunda fase, que é a aferição de circunstâncias atenuantes e agravantes, anota-se que não existe circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, milita contra o sentenciado as agravantes descritas no artigo 61, inciso 2º, a linha B e H do Código Penal, pelo fato de um crime ter sido cometido para assegurar a ocultação de outro delito e em face de pessoa com mais de 60 anos de idade. Por essa razão, agrava a pena base a razão de 1 ano por cada circunstância agravante, resultando em 14 anos de reclusão. Na terceira fase, que é a aferição de causas de diminuição de aumento de pena e a míngua de causas especiais ou legais de aumento ou diminuição de pena, como não existe estas, fica a pena estipulada definitivamente em 14 anos de reclusão. Demais deliberações quanto à reparação do dano justificam ante a ausência de elementos mínimos dos presentes autos para a aferição de eventuais danos, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal. O réu permaneceu preso cautelarmente no período de 30 de janeiro de 2018 a 30 de dezembro de 2018. Contudo, não há lapso temporal capaz de modificar o regime inicial de cumprimento de pena e hora fixada, consoante o dispositivo do artigo 387, parágrafo 2º do Código Penal, do Código de Processo Penal. Em razão da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, deve-se proceder à execução da pena imediatamente, conforme tese firmada pelo STF, no tema de repercussão geral número 1068, que diz da seguinte forma: a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independente do total da pena aplicada. Ademais, com o advento da condenação prolatada pelo Conselho de Sentença, a ordem pública na cidade de Barra do Corda, local onde residia a vítima, certamente restará abalada com a eventual liberdade do sentenciado, além de a sua soltura acarretar o sentimento de descrença da sociedade para com o Poder Judiciário. Desse modo, torna-se necessária a prisão do denunciado por força da sentença prolatada pelo corpo de jurados,
soberano em suas decisões, o que de todo modo abranda qualquer conferimento ao princípio da presunção de inocência. Desse modo, diante da decisão do Conselho de Sentença e considerando o tema de repercussão geral número 1068, firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nego ao réu o direito de recorrer à liberdade e, por consequência, decreta a prisão de Luzivan Rodrigues da Conceição Nunes, visando a imediata execução da provisória da pena que lhe foi imposta. Determina a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado, o qual deverá ser imediatamente cumprido após a espécie de execução provisória da pena. Serve a presente sentença por mandado de prisão. No presente caso, considerando que o cumprimento do mandado de prisão se deu em plenário do Tribunal do Júri e que o réu já está preso por outro motivo, dispensa a realização de audiência de custódia, por não houve nenhuma ilegalidade do cumprimento do mandato e o réu não foi submetido a nenhum tratamento desumano ou degradante nesta sessão. Portanto, mantém a prisão de Luzivan Rodrigues da Conceição Nunes, qualificado nestes autos. Quanto à reparação do dano, desde fixá-lo ante a ausência de elementos mínimos nos presentes autos para a aferição de eventuais danos. Certificado durante julgado esta decisão, encaminho os autos à comarca de Barra do Borda para que seja oficiado o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme o disposto no artigo 5º, aliás, artigo 15, inciso 3º da Constituição da República, e que seja expedido mandado de prisão para fim de expedição de carta de guia definitivo para a vara de execução criminal. Publicada esta decisão em plenário, deve intimar as partes, registre, comunique, espécie todas as notificações necessárias, inclusive aos familiares da vítima, por mandado, caso necessário, pela via vitalícia. No salão da segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Luís, aos 10 dias do mês de julho de 2025, Clécio Coelho Cunha, juiz de direito, presidente do segundo Tribunal do Júri da Ilha de São Luís. Muito obrigado a todos. Sessão de julgamento encerrada. Obrigado, boa noite, até a próxima.